Eu creio que nos dois melhores, nos dois tempos em que estava melhor no jogo, acaba sofrendo os gols. Eu queria que você falasse a respeito dessa partida de hoje e se para você foi falta no David Duarte. Boa noite. Com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, né, inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo. E o lance é claríssimo. E ele define o jogo. Com relação ao que foi jogado, se o meu time jogar sempre assim, vou estar sempre muito feliz com os jogadores, só tem elogios a fazer, né? Um ajuste ou outro de marcação, ok. No último terço, as dificuldades que o Palmeiras impõe a qualquer time, porque é um time que se defende bem, né? Mas em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar dos meus jogadores, não tenho o que falar, só elogiá-los. E a batida é decidida pelo VAR. Aliás, o senhor Toschi, é isso, né? Rodolfo, né? Ele que viria dar uma entrevista. Por que eles não vêm dar entrevista agora aqui? Por que ele não chama o árbitro para olhar o lance? O nosso Leite salta livre na bola para tirá-la de cabeça. Ele não é deslocado ombro a ombro, ele é deslocado pelo braço no ar em movimento. Mas nós já estamos bem acostumados como são as coisas aqui, né? É que a gente fala muito pouco, sobra sempre, né? Para falar, então assim a gente não leva na boa. Mas o Palmeiras sempre mérito, porque é um time que compete. Duas coisas que o Palmeiras tem: competitividade, eu sempre falo, e talento individual. E isso fez com que o Palmeiras ganhasse o jogo, aliado ao trabalho da arbitragem no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Esse tipo de resultado hoje, essa derrota aqui na Arena Fonte Nova, tira a perspectiva. Se o Bahia tivesse vencido o jogo, se não entra em campo, mas se o Bahia tivesse vencido, colocaria o Bahia numa posição de brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que esse resultado coloca o Bahia daqui para frente apenas para tentar se manter no G4? Depende, eu acho que se a gente... Desculpa, quer completar? Não, pergunta é essa. Se nós jogarmos dessa maneira todos os jogos, a chance de nós vencermos muitos jogos, eu acho que existe. Acho que o resultado, logicamente, se for analisar, a diferença vai para 8 pontos, com um jogo de diferença entre os dois times, né? E o Palmeiras é um time muito forte, que sempre compete bastante. Você pode visualizar uma dificuldade de você chegar no Palmeiras. Mas o campeonato ainda está na primeira parte. Vamos viver jogo a jogo e tentar fazer exibições como essa e torcer para que a arbitragem e que o VAR não tire os pontos como tirou hoje, porque hoje esses pontos foram tirados da gente. Primeiro por mérito do que nós jogamos dentro do campo, e segundo por um lance absurdo que não é checado pelo VAR, ou não é chamado pelo VAR, ou não, o árbitro, não sei, porque é um lance facílimo de ver. Se você chamar no vídeo, você vai ver o lance. O jogador, o Gustavo Gomes, ele nem disputa a bola. Ele vai na direção do David, única e exclusivamente para deslocá-lo. Mas aí já não é mais comigo também. O nosso trabalho é tentar fazer o melhor dentro do campo, não conseguimos vencer nesse sentido. Mas, repito, vocês deviam entrevistar o cidadão que apitou o jogo e o do ar-condicionado. Esses são os perigosos, temos que tomar cuidado. Boa noite, Rogério. O senhor falou, o Bahia jogou muito bem essa partida. Todos vimos. E também foi prejudicado pela arbitragem, como já veio falando. Mas também falou sobre a correção de alguns espaços. E aí, no primeiro gol, realmente foram os dois jogadores, John Arias e Flaco Lopes, que conseguiram fazer o gol dentro desse espaço. O senhor pode falar um pouco? Se eu disser para você exatamente o que aconteceu, posso te dizer, mas dentro de um sistema eu prefiro conversar com os jogadores, né?
Mas há um salto, um pouquinho ali, o Everton abre um pouquinho de espaço no salto, na virada de jogo, Nico um pouquinho distante, mas ajustes de posições, coisa pequena, mas que dá o espaço mínimo para que o gol aconteça. Essas correções faremos durante a semana, eles já sabem, porque eles já conhecem tanto o sistema que a gente trabalha defensivo, eles já sabem, mas não posso retirar o mérito individual, especialmente do Arias, que faz a jogada, né, domina, toca 1-2 e recebe já uma bola batida no alto. E o segundo mérito tem que dar totalmente para o VAR. São os dois responsáveis, o VAR, a arbitragem e o Arias no primeiro gol. O segundo é da arbitragem, o primeiro gol é do Arias. O que o Palmeiras fez de melhor que a gente no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Você falou aí de alguns ajustes que precisava, principalmente no sentido de marcação. Mas lá na frente, o que é que faltou para o Bahia justamente no último terço conquistar, digamos assim, o complemento de uma jogada? O que é que faltou na sua ótica? Talvez uma melhor finalização. Nós tivemos bola que o zagueiro tirou em cima da linha, uma melhor escolha, né, uma parede melhor feita, uma finalização. Né? Nós tivemos várias chances, acertamos o goleiro quando poderíamos ter definido um pouco melhor. Eu acho que um pouco de sintonia fina, qualidade nas definições. De resto, o que eu posso dizer para você? O futebol prega peças na gente, né? Mas se você olhasse por futebol jogado e dissesse qual é o líder do campeonato e não contasse para a pessoa qual time era o líder do campeonato, você ia ver a diferença de jogo jogado muito grande entre uma equipe e outra. Rogério, boa noite. O Bahia teve um volume de jogo gigantesco, como você bem disse agora. E uma das coisas que eu sempre olho do lado do Bahia é que falta ser um pouco mais letal no ataque. Não sei se você tem essa percepção, porque o Bahia hoje teve 19 finalizações contra 8 do adversário, que de 8, 5 foram no gols. 19 do Bahia, 6 foram no gols. E o Bahia do G5 é o time que menos marca gols até o momento. Você acha que falta o Bahia ser mais letal no ataque? Falta característica, talvez, né? Nós temos tanto o Pulga quanto o Kiki, o próprio Edmilson, não são jogadores que têm como principais características os gols, né? Nossos gols é muito resumido no 9, seja ele Everaldo, William, quem jogar, muita coisa de Jean Lucas, né, pisando na área, Eric quando joga, pisa bastante na área, Juba tem feito muitos gols, mas realmente os nossos pontas fazem muita diferença no 1 contra 1, criam a jogada, a situação, mas não tem como principal característica, estamos tentando trabalhar para que eles melhorem, e nós precisamos desses gols pontuais dos nossos jogadores de lado também, além do 9, das infiltrações do 8, da chegada do Juba. Precisamos de gol de bola parada, como foi o caso do David hoje que fez, né? Fazia tempo que a gente não fazia um gol assim. E também desses jogadores de lado do campo no fechamento, para que a gente tenha maior qualidade de finalização. Rogério, eu não vou lhe forçar a falar mais de arbitragem, porque tem alguns que são useiros e vezeiros e fazer isso que fizeram hoje. Rodolfo Torres Marques, Wagner Riuei e outros fazem isso recorrentemente. Né? Parece que quando o adversário precisa ganhar, bota os caras, porque aí o Bahia perde, porque eles não deixam o Bahia jogar. Mas sobre o jogo, quando o Bahia tem a dimensão de um jogo como teve hoje, projeta na sua mente não só um parâmetro daquilo que você está fazendo ser positivo, mas também para crescimento da sua equipe para os demais confrontos, porque você não enfrentou um time ruim, você não enfrentou um time fraco, você enfrentou até então o líder do campeonato. E conseguiu, nem sempre o adversário fica lá embaixo porque ele é ruim. Às vezes é o adversário que faz isso. O Bahia fez isso hoje com o Palmeiras. Sim. Colocou ele lá em bloco médio baixo, colocou ele para jogar de forma reativa. Esse jogo de hoje, o último jogo também contra o Atlético, projeta na sua cabeça um Bahia crescendo e acuando os adversários, buscando sempre os resultados? Nem sempre a gente consegue executar tudo isso. Acho que mais dentro de casa conseguimos executar. Fora de casa muda um pouco o comportamento. Não sei exatamente o porquê. Mas o que eu falei para eles, eu não posso... perdemos o jogo. Perdemos, é fato, claro. Não tem que analisar meritocracia. Tem que analisar o resultado, realmente. Mas dentro do que nós fizemos hoje no campo de jogo, deixa um treinador orgulhoso. Eu não posso vir aqui e reclamar de qualquer coisa dos jogadores. Eles fizeram, eu acho que o máximo. O Palmeiras é o primeiro colocado do campeonato. O Palmeiras pegou pouco na bola hoje aqui. Em matéria de construção de jogo, de
tudo. Agora, o Palmeiras foi eficaz no primeiro tempo, porque praticamente dentro da chance que teve de gol, né? Teve outros 2 chutes, mas bem devagarinho, que o Léo pegou, né? Ele foi eficaz e nós não fomos eficazes. Acho que essa é a parte negativa, que a gente cria bastante e ainda, como nos outros anos, sofre um pouco mais para fazer os gols, para fazer a diferença do jogo. Mas, fora isso, que isso é um fator muito importante, claro, eu fico assim feliz com a apresentação técnica, tática do time. Eu acho que foi que a gente jogue mais jogos como esse e possa ter resultados melhores e que o senhor Toski, o Lucas, né, o nome dele também, que não influenciem tanto na decisão de um jogo como foi no dia de hoje. Boa noite, Rogério. A gente sabia que o nível de enfrentamento seria alto. Sim. E o Palmeiras também, até porque não poupou jogadores que estão estreando na Libertadores e colocou o time completo para enfrentar o Bahia. Então eles sabiam, obviamente, que seria um jogo difícil enfrentar o Bahia aqui. Mas depois da eliminação na Libertadores, você até fez uma comparação com relação ao time do ano passado, que hoje é um time menos toque de bola e um pouco mais vertical. Hoje a gente viu um jogo, mesmo com campo pesado, ali menos de 800 passes trocados no total, né? O Bahia já chegou a ter 700 passes trocados no seu comando. Agora o Bahia tem 2 semanas de folga, né? Não vai jogar meio de semana, exatamente. Tem duas semanas cheias para poder treinar. Esse tipo de jogo aprimorado vai ser o jogo do Bahia daqui para frente. Essa característica de time de controlar com a posse de bola vai ser, não que não controle, mas ser menor a partir de agora, a partir do momento que você tem tempo para descansar e manter o time intenso? Depende das peças, né? Depende das peças que você tenha. Nós tivemos nos 2 últimos jogos a volta do David, que corrobora muito para que isso aconteça. O próprio Nico ou o Gilberto, nessa condição de criação, também são jogadores que ajudam. Tivemos Caio, Everton e Jean Lucas, né? Apesar que sempre quando Michel, Nestor entram, eles têm também essa característica de toque de bola. Então eu espero que a gente jogue nos moldes que a gente jogou hoje, que a gente jogou contra o Atlético no último jogo. Esses são os moldes que a gente gosta de jogar. Claro que cada jogo é uma apresentação, conforme o adversário marca, conforme as peças que nós temos, conforme o cansaço bate no jogo, mas que a gente tenha a mesma motivação e a mesma qualidade de jogo que a gente teve no dia de hoje e que a gente possa acrescentar, são os gols, né? Que a gente possa acrescentar mais qualidade em finalizações para que tudo que a gente trabalhou como no dia de hoje possa reverberar em gols para a gente, né? Porque no final de tudo o que vale é ser bola na rede e decisão do VAR. É muito o que vale, é o que decide jogo no Campeonato Brasileiro. Professor, boa noite. Hoje na arquibancada a gente viu uma homenagem ao Everton Ribeiro ali, né? A imagem dele na torcida. Queria saber como que vocês enxergam essa homenagem pro Everton Ribeiro. E aquele lance, ele quase faz um gol de calcanhar, né? Queria que você comentasse um pouquinho também sobre esse retorno do Everton depois da lesão. Ele é um jogador muito importante, mais do que merecido. É um cara que vive em Salvador, mora em Salvador e acho que participa de muita coisa. Tem uma imagem muito forte atrelada ao grupo. É um cara sempre antenado, simpático, alegre e genial quando está jogando dentro do campo, né? Então mais do que merecida essa homenagem para ele. Daquele lance, não sei, olhando com calma, eu acho que o Eric vinha de frente naquele lance, talvez poderia ter sido uma parede, Eric finalizar, e o calcanhar também, se o jogador não entra na cobertura, já teria passado do goleiro, se eu não me engano, a bola, eu não sei quem, do Palmeiras, o Jai que tira, né, ali embaixo da linha, né? Mas o Everton, sem dúvida, é um acréscimo técnico muito grande para a gente. Ainda não voltou na sua principal condição física. Eu também não posso deixar com que ele sofra lesão de novo. Então, fomos no limite que podia com ele no dia de hoje, né? Mas eu tenho certeza que essa semana vai ser boa para ele se preparar melhor para os jogos que virão. Boa noite, Rogério. Que bom que o Elton está aqui, que é uma das minhas referências da crônica, e uma frase dele me chamou a atenção, que é análise muda o resultado muda a análise. Sim, verdade. E hoje não podemos ser injustos e mudar a análise do jogo do que foi. A apresentação do Bahia focando o Palmeiras, fazendo o Palmeiras ser reativo, a pressão pós-perda do Bahia muito alta, não deixando o Palmeiras jogar e tentando o tempo todo buscar o gol, com fome de jogo o tempo todo. Infelizmente, foi interrompido um bom desempenho com o resultado que seria, nas nossas mãos, removido por 2 pessoas ou 3 responsáveis.
faltou letalidade ao Bahia, faltou, mas eu queria saber do senhor como o anímico desses caras e o psicológico desses caras não serem abalados. Não foi a primeira vez, também não será a última Isso. que eventos como esses aconteçam contra o Bahia. Principalmente se não for tomado providências por quem comanda a arbitragem do futebol aí, realmente esses eventos, porque já foi instalado o VAR que é para não ter esse tipo de dúvida, né? Mas, mesmo assim, parece que em alguns casos eles preferem persistir com a dúvida. Eu tenho certeza que eles não vão desanimar, eu falei para eles agora, eu só tenho elogios a fazer a vocês, eu não tenho nenhuma crítica, por mais que um erro ou outro possa ter acontecido no jogo, o todo é muito maior de coisas boas do que uma outra coisa negativa, né? Agora, eu acho que serve de parâmetro para você fazer próximas atuações perto desse modelo de jogo, que a gente possa seguir jogando dessa maneira. Se nós fizermos isso contra o primeiro colocado do campeonato, nós temos obrigação também de contra outras equipes também manter esse nível de apresentação. Ganhar ou perder está fora do controle. Eu já digo, quem controla isso, primeiro, as oportunidades que você cria, e ela entrar ou não entrar, e pessoas que vêm aqui para fazer o serviço que vieram fazer hoje. Fora isso, a gente tem que jogar sempre dessa maneira e tentar, como foi contra o Atlético, conseguir quando tem a possibilidade, faz o gol, mata o jogo o mais rápido possível, faz o 2-0 o mais rápido possível, né? Infelizmente, eu não lembro que minuto foi o gol do Palmeiras, foi mais 30 e... Não lembro que minuto foi o primeiro gol do Palmeiras, mas foi a primeira chance que o Palmeiras teve, a primeira oportunidade de gol que o Palmeiras... 42, foi a primeira oportunidade de gol que o Palmeiras teve, nós dominamos o jogo como um todo, o Palmeiras chutava a bola para frente, nós recomeçávamos o jogo, construíamos. Eu acho que eu fico feliz nesse sentido, de ver um time que executa a proposta de treinamento no dia a dia. É uma pena que, logicamente, o resultado não foi condizente àquilo que nós apresentamos no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Boa noite. A gente tem dois vieses nesse jogo que já foram exaustivamente falados aqui por E você. que devem pelos ser colegas. cada vez mais falados, infelizmente. Sim, claro. Um negativo, que é o erro da arbitragem que condiciona o placar do jogo, e o positivo, que é o desempenho da equipe, que serve como alento para a gente projetar as próximas rodadas. Esse desempenho somado ao aproveitamento do Bahia no campeonato. A gente tem aqui agora praticamente a metade do primeiro turno transcorrido, né? Tecnicamente falando. Sim. E o Bahia tem a possibilidade de se repetir esse mesmo aproveitamento na segunda metade do primeiro turno, bater o recorde de pontuação da própria equipe no primeiro turno. A gente também tem variáveis internas, como desempenho, e externas, como erros de arbitragem, clubes que podem vir com mais voracidade no mercado na próxima janela. Lesões, né? Tudo Lesões, isso, né? enfim, fatores internos e externos. Aí eu te pergunto, o que o Bahia pode projetar para tentar manter esse mesmo aproveitamento para a sequência do campeonato? Como é que você vê essa possibilidade? Bom, eu acho que a gente tem apresentado um nível de jogo melhorando nos últimos jogos. Nós tivemos alguns resultados até que vieram acompanhados de atuações não tão boas, né? E eu acho que nos últimos jogos o Bahia começou a jogar mais, começou a jogar melhor, começou a ter mais peças à disposição, né? Quando teve mais trocas, mais peças para começar o jogo. E eu espero que, lógico, nós vamos ter os dois próximos jogos são dificílimos, né? Mirassol fora e Flamengo fora, são 2 jogos fora de casa. Mas se a gente quiser continuar nessa toada e tentar virar um melhor turno que nós já tivemos, né? Que foi 33 ou 31, não lembro? 3, né? Ano passado, né? Ano passado? Foi 33 do ano passado. Se nós quisermos continuar nessa toada, nessa briga, nós vamos ter que se apresentar bem, porque são jogos fora de casa, difíceis. Até a parada da Copa, né? Eu acho que a gente deveria tentar fazer o máximo de pontos possíveis, porque a parada eu já não, aí foge um pouco do controle, né? Aí a parte de direção que vai entender o que fazer para a segunda parte do ano, as necessidades, o que a gente precisa, o que é possível também, né? Porque não adianta, o que você precisa nem sempre é compatível com o que é possível fazer, né? Mas vamos tentar agora, com o grupo crescendo, com jogadores voltando, temos mais Canu voltando agora em breve, o Ronaldo acho que é a única perda, e o Juan Pablo mais distante, assim, né? Vamos tentar fazer, é um objetivo que a gente tem de fazer o melhor primeiro turno dos nossos, no terceiro ano, né, 24, 25, e que esse seja, não só o melhor turno, que seja a melhor pontuação nossa, né, nessa recente história de campeonato brasileiro. Temos que continuar jogando dessa maneira, competindo,
como foi hoje nós competimos de igual para igual, minimamente, contra um time que tem como principal característica a competição. Tecnicamente, eu acho que nós dominamos o jogo com uma equipe de muita qualidade. Perdemos num erro de arbitragem. Eu acho que mesmo o empate já não seria tão justo, mas perder num lance assim tão pesado, isso é muito incômodo pra gente, que a gente leva a semana. Você tem uma semana que você podia estar feliz, mas temos que, acho que de bom que fica é o que o time jogou. E isso tem que se repetir mais vezes. Se você repetir mais vezes esse nível de atuação, a tendência é que bons resultados aconteçam.